Seja bem-vinda ao curso Práticas de Ensino, Pensamento Utópico, Utopia e Distopia em Sala de Aula, da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Melissa de Sá e sou professora nesse curso. Essa é a aula de número 3.3 e hoje nós vamos falar um pouco de sugestões práticas para que você use na sua sala de aula. Para começar a nossa aula de hoje, eu preciso que você tenha lido o conto Coração de Ouro, da Karen Alvarez, que está disponível na plataforma. Nós vamos utilizar esse conto para dar exemplos de atividades e algumas ideias, bem como montar um roteiro de estudos. Então, se você não leu o conto até aqui, pause esse vídeo, leia o conto e depois volte. O primeiro passo vai ser aqui com você. Quais as questões que apareceram para você a partir da leitura de Coração de Ouro? Anote essas impressões. Aqui segue um roteiro com perguntas para nortear a sua análise. Essas perguntas valem para qualquer obra que você for utilizar. Primeiro, qual é o contexto de publicação ou lançamento? Então, Coração de Ouro é um conto da escritora santista Karen Alvarez, publicado pela primeira vez em 2017 na coletânea Magos, Histórias de Feiticeiros e Mestres do Oculto, da editora Draco. A autora escreve majoritariamente terror e suspense psicológico, mas tem contos e livros de fantasia e ficção científica. Coração de Ouro é destinado a um público jovem, mas pode ser lido por todas as idades. Qual problema contemporâneo está sendo representado nesta obra utópica? Pois então, o conto apresenta um estado totalitário em Brax, extremamente opressor e violento. Os direitos de uma parcela da população, os que possuem uma mutação e são chamados de magos, são retirados. Os magos são dizimados pelo Estado, que usa um elaborado esquema de captura e propaganda para que a população seja conivente com esse fato. Há ainda uma questão climática usada como justificativa para a caça dos magos. A gente pode ler os magos do conto como uma metáfora para pessoas marginalizadas, vistas pelo Estado como menos que humanas. Não precisamos ir longe para pensar nas pessoas escravizadas e populações indígenas dizimadas nas Américas, no genocídio do povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial ou na Guerra Civil de Ruanda. O conto vai trabalhar com o medo de que, se a gente marginalizar uma parte da população, estamos dando aval que a mesma seja considerada descartável e indigna da vida. Se você pudesse resumir o problema dessa obra utópica no esquema de 3 partes, como seria? Lembra do nosso esquema de 3 partes no módulo 1? Pois é, vamos voltar com ele para falar de Coração de Ouro. Então, no nosso esquema temos, primeiramente, identificar os problemas políticos e sociais contemporâneos. Vamos ao primeiro passo. Identificar os problemas políticos e sociais contemporâneos, ou seja, aqueles que acontecem na nossa sociedade. Assim como no conto, a gente também está vivendo uma mudança climática que afeta os recursos hídricos. E nós também vivemos num mundo onde pessoas estão sendo marginalizadas e perdendo seus direitos. Agora, vamos exagerar esses problemas. No conto, uma grave crise hídrica onde falta água em todo o país acontece. Algumas pessoas vão sofrer mutações que fazem com que elas desenvolvam poderes. Nossa terceira parte é representar esses problemas em um novo contexto imaginado, que pode ser positivo, se focar nas soluções dos problemas, ou negativo, se focar na permanência desses problemas. No caso de Coração de Ouro, a gente tem um contexto imaginado negativo, uma distopia. Então, a gente tem um governo totalitário que emerge durante o agravamento da crise hídrica. As fronteiras do país são fechadas, os magos são culpados pela falta de água e o governo coloca a população contra os magos usando propaganda. Os magos não possuem direitos, são caçados pelo governo e desaparecem. A nossa quarta pergunta é: seria essa obra utópica uma representação de uma utopia, utopia falha ou distopia? Lembrando que pode haver elementos dos 3 no mesmo texto, ok? O Coração de Ouro, como a gente falou, é uma distopia, pois apresenta um mundo ficcional que para o leitor contemporâneo é pior que a nossa realidade. Então vejam as características das distopias literárias aparecendo nesse conto. Protagonista dissidente. A Zarina sai de um ressentimento contra o governo para uma ação concreta de rebeldia contra o status quo. Perturbadores da narrativa. A mãe da Zarina encontra um jeito de escapar do governo. Espaços utópicos. A lembrança de uma vida tranquila com a mãe é um consolo para Zarina, a nossa protagonista.
pulsões utópicas e anti-utópicas. A Zarina oscila entre odiar ser maga e querer ser uma pessoa normal e se adequar de toda maneira, e ao mesmo tempo tentar agir para mudar a situação social em que ela vive. Contra a narrativa. A Zarina oferece um ponto de vista contrário à narrativa dominante dos representantes do Brax. Ela é a voz dos que são calados, dos magos. Movimento de consciência. Ao final do conto, Zarina percebe que os seus poderes são muito maiores do que ela pensava e que o papel dos magos em Brax não é o que ela pensava antes. Não existem soluções simples. O final do conto é ambíguo, pois não sabemos quais as consequências da ação da Zarina. Matar a mãe pátria não resolve o problema de Brax, mas certamente causou mudanças. A gente não sabe se essas mudanças vão ser positivas ou negativas. É importante lembrar que mesmo que você seja uma professora ou professor de formação na área das ciências exatas e biológicas, o roteiro ainda é essencial para a preparação da sua aula. Lembra que discutimos que nenhuma questão técnica acontece na neutralidade? Pois então, entender a fundo as questões que a obra apresenta, seja ela em forma literária, audiovisual ou cinematográfica, ajuda a orientar a discussão e a entender quais são as questões subjacentes à obra. Agora é hora de colocar a mão na massa. Então aqui a gente vai falar algumas sugestões de atividades divididas em blocos temáticos, com sugestão de procedimentos e variações que você poderá incorporar com a sua turma ou grupo de estudo. Mas na nossa apostila você vai encontrar uma tabela com todas essas atividades listadas, ok? A primeira atividade é o clássico debate com a turma. Você pode dividir a turma, discutir as implicações do conto, incluindo conexões com a nossa realidade presente e passada. A gente tem o debate simulado, que é em que os alunos fingem que são cidadãos da sociedade apresentada no texto. No caso aqui a gente está falando do conto Coração de Ouro. Então os alunos simulariam que são cidadãos de Brax. Eles se dividem como pertencentes a cada setor social, por exemplo, os magos, os capatazes, os familiares dos magos, os ordinários e os servidores do governo. Cada segmento vai apresentar sua condição, discutir o seu problema e propor soluções. Então é uma atividade bem interessante para ajudar os alunos a explorar essa parte mais social do conto. Algumas variações para essa atividade pode ser fazer vídeos, ou mesmo a apresentação dele ser feita como se fosse uma campanha política, né, em que cada segmento seria uma espécie de partido político. Temos uma outra opção que é a discussão temática, ou seja, indicar as questões mais preponderantes da obra, né? Então, no caso de Coração de Ouro, aí a gente tem a crise ambiental, propaganda governamental, mutação genética, preconceito e marginalização, e dividir a turma em grupos, né? Cada grupo vai ser encarregado de discutir apenas um único tema, pesquisando um assunto e fazendo uma apresentação para os colegas, né? Então, de novo, essa ideia da discussão a gente pode fazer no formato em vídeo, a gente pode fazer com que cada grupo faça suas considerações em uma rede social, e cada grupo é responsável por moderar os comentários dos colegas nessa rede social. Cada grupo pode produzir, por exemplo, um infográfico, apresentando essas informações de uma forma visual. Cada grupo pode produzir um episódio de podcast, por exemplo, a respeito dessa discussão temática. Fora desse formato de debate, a gente tem também um formato de atividades de solução de problemas. Por exemplo, solucionando problemas pontuais. Então, você poderia escolher uma questão específica apresentada na obra, né? Então, por exemplo, nesse conto Coração de Ouro, a gente poderia pegar a crise hídrica, por exemplo. Os grupos fazem uma ampla pesquisa sobre o tópico, ponderam as soluções possíveis, levando em conta limitações reais. E podem relacionar as soluções que já existiram sobre crise hídrica no nosso mundo mesmo, ou que ainda não foram implementadas, mas já foram pensadas. Os grupos podem discutir como a solução do problema poderia ser aplicada na sociedade da obra, então como resolver a solução da crise hídrica em Brax, mas também pensando em quais seriam as resistências, os questionamentos e as dificuldades desse processo. Uma ideia também é fazer com que os estudantes apresentem um projeto de várias etapas de solução de problema, então trabalhar com aprendizado baseado em projetos. A apresentação pode ser feita em forma de vídeo também. Eles podem usar recursos de animação, gráfico, tabela, para apresentar suas ideias. Então, seria um projeto de bastante longo prazo, pode ser feito em parceria com outras disciplinas também.
Uma outra variante poderia ser a apresentação de propostas, né? A ideia, a turma apresenta propostas de melhoria dos problemas apresentados na sociedade escolhida, né? Então, esse exercício pode ser feito no formato de delegações. Então, grupos de cientistas com descobertas novas vão dar soluções. E, diferente do exercício anterior, esse exercício ele permite a imaginação, não precisa ser só soluções que existem no nosso mundo real. A gente pode também ter um outro grupo que é setores sociais com questionamentos, e assim por diante. Então, a gente vai ter as diversas frentes sociais a se considerar, os diversos grupos a se considerar na solução de um problema. Uma outra opção seria a ideia de aprimoramentos, né? Escolher uma questão da obra que possa ser aprimorada de forma a impactar positivamente a resolução do conflito. Então, em Coração de Ouro, os cientistas podem entender como funciona a mutação genética, por exemplo, e pensar em como encontrar esse marcador genético. Assim, a turma se envolve em projetos para pesquisar sobre mutações, marcadores genéticos, projeto de genoma e outras áreas da saúde. A turma pode ir a locais como laboratórios, oficinas e simuladores para entender melhor como essas questões técnicas funcionam como parte da preparação para essa atividade. E ela pode ser um tema explorado numa feira de ciências ou numa exposição, por exemplo, em que diversas turmas apresentam cada uma um aprimoramento diferente. Uma outra categoria de atividades é a de proposição criativa. A primeira é fazer um documentário. Então, em grupos, a turma vai apresentar os diversos segmentos sociais apresentados na obra na forma de um mini documentário sobre como seriam as condições de vida dessas pessoas. Então, é um projeto que eles podem explorar esse lado mais criativo. Eles podem fazer paródias de programas de TV famosos, utilizando a realidade apresentada na obra como proposta, né, crítica. Podem dialogar com outras artes e criar manifestações artísticas como poemas, pinturas, instalações, músicas baseadas nos pontos de vista dos segmentos sociais da obra. Então, essa ideia do documentário é uma atividade bastante completa do ponto de vista criativo, pode ser utilizada na aula de artes, de história, geografia, sociologia, literatura. Uma outra opção criativa é o Continue a História, em que os estudantes criam uma continuação para a trama apresentada na obra escolhida e apresentam as suas criações em uma plataforma online. Então, assim, como que essa história poderia se desenrolar? Isso faz com que os alunos tenham que entrar nesse esquema de sonhar social, de pensar as implicações sociais de todas as escolhas que eles fizerem. Então, mesmo que a atividade de continuar a história pode parecer simples, ela implica em muitos questionamentos políticos e sociais sobre aquela realidade que está ali na obra. O trabalho ele pode ser feito em mídias variadas, como, por exemplo, vídeo, música, teatro. Então, não apenas um Continue a História como texto literário. Pode ser feita uma votação na continuação mais interessante. Isso pode, diferentes turmas ou diferentes grupos podem votar em qual seria a continuação que mais faz sentido dentro daquela obra. Uma outra atividade seria o Crie uma Nova Alternativa. Os estudantes eles criam uma solução para a sociedade apresentada na história. E essa solução, ela vai ser apresentada narrativamente. Então, pode ser também um vídeo, uma peça de teatro, alguma coisa que solucione o problema daquela sociedade. E, de novo, eles vão ter que pensar nas implicações de como solucionar esse problema efetivamente. Não vale ser uma solução de aí magicamente os magos são aceitos. Eles teriam que pensar em quais as condições, por exemplo, fariam os magos serem aceitos, ou quais condições fariam com que a crise hídrica fosse resolvida. Então, isso envolveria um pensamento interdisciplinar para atingir essa ideia de alternativa. Essas atividades também podem ser combinadas entre si ou adaptadas dependendo da necessidade da sua turma ou do seu grupo de estudos. Uma possibilidade que a gente tem é de utilizar mídias, redes sociais, vídeos. É sempre interessante que essas atividades sejam feitas em grupo, porque a ideia do pensamento tópico ela é baseada nessa ideia de sonhar social, de coletividade. Então é importante ter os alunos trabalhando coletivamente para buscar soluções. Utilizar o pensamento tópico e as distopias em sala de aula vai muito além de desenvolver as habilidades de debate e discussão. As obras utópicas elas podem ajudar a engajar os estudantes em projetos
e atividades por estarem frequentemente na mídia. Inclusive, várias dessas obras, principalmente as distopias, são livros, séries e filmes que são feitos especialmente para o público jovem. E também muito pode ser feito em relação à capacidade de resolução de problemas em conjunto e desenvolver a criatividade e a colaboração. Mas, acima de tudo, usar essas ferramentas do pensamento utópico e suas manifestações narrativas em sala de aula é fazer um exercício de sonhar social, de desenvolvimento do pensamento crítico e da imaginação de um mundo melhor possível. Essas atividades elas podem ser incorporadas ao cronograma de cada disciplina. As obras selecionadas podem ser escolhidas baseadas nisso. Então, se você está num cronograma de biologia sobre evolução, uma obra relacionada a isso poderia se encaixar. Da mesma coisa se você estiver estudando algum movimento social específico. Então, a variedade das obras utópicas é muito grande, então não é difícil encontrar temas relacionados. Então, a ideia é que essas atividades e essa reflexão possa entrar no conteúdo programático das disciplinas. Foi um prazer ter você conosco nessa jornada e eu espero que tenha aproveitado esse curso e que continue em sua busca pelo aprimoramento profissional. Não deixe de conferir outras oportunidades na plataforma Mais IFMG. Até mais!